Desde o início da invasão da Ucrânia, uma frase começou a se espalhar por todos os cantos, especialmente por aquelas pessoas que buscavam justificar a agressão russa ou minimizar a gravidade dessa invasão. A culpa é da OTAN. A Rússia só invadiu porque foi provocada. Era só não mexer com ela. Essa narrativa passou a ser repetida por muitos influenciadores, políticos e até por jornalistas. Mas será que ela realmente faz algum sentido? Vamos pensar juntos. Em 2022, quando as tropas russas ultrapassaram as fronteiras da Ucrânia e iniciaram a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia fazia parte da OTAN? A resposta é muito clara. Não, não fazia parte da OTAN. A Ucrânia sequer era membro dessa aliança e tampouco tinha alguma confirmação de adesão. Então, por que esse discurso ganhou tanta força? E o que ele tenta esconder? Nesse vídeo, a gente vai entender de onde surgiu essa história, o que ela ignora completamente e por que culpar a OTAN pela invasão russa, na prática, é culpar a vítima por querer se defender. Para começar, é muito importante que a gente entenda de fato o que é a OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada em 1949, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, como uma aliança militar entre os países da Europa Ocidental e da América do Norte. O objetivo era simples e direto: proteger democracias do Ocidente diante da ameaça representada pela União Soviética, que estava expandindo a sua influência sobre países do leste europeu. A lógica era defensiva. Se um país membro fosse atacado, todos os outros o defenderiam. Quando a União Soviética desmoronou em 1991, muitos países que foram dominados por ela por décadas passaram a buscar a adesão à OTAN. E isso não aconteceu por pressão externa ou por pressão americana, como muitos dizem por aí. Foi justamente ao contrário. Esses países estavam traumatizados por passarem anos sob a opressão soviética e queriam garantias de segurança. Eles queriam se afastar de tudo que fosse influência russa e se aproximar justamente da Europa democrática. A OTAN até hoje nunca invadiu a Rússia, nunca atacou territórios russos e nunca declarou guerra ao país. A aliança tem um caráter exclusivamente defensivo. Só atua militarmente se um de seus membros for atacado. Mas mesmo assim, a Rússia passou a retratá-la como uma ameaça. E isso, na verdade, só nos mostra mais uma paranoia do Kremlin do que a real intenção da OTAN. O mais curioso dessa história é que, por um bom tempo, a Rússia não via problemas na expansão da OTAN. Em 2001, por exemplo, Putin já era presidente. Em uma de suas visitas oficiais, ele afirmou que cada país tinha o direito de escolher a forma que gostaria de garantir a sua própria segurança. E ele disse isso abertamente diante da imprensa em um encontro com vários líderes mundiais. Na época, a Rússia ainda mantinha uma relação relativamente cordial com o Ocidente. Putin falava em cooperação, em comércio e até uma possível parceria estratégica com os Estados Unidos. Mas tudo mudou com o passar dos anos, especialmente quando ex-repúblicas soviéticas passaram a se tornar democracias mais fortes, com eleições livres, uma imprensa independente e começaram a se aproximar da União Europeia. E foi aí que o Kremlin começou a reagir, porque para Putin o verdadeiro problema não é a OTAN, mas a ideia de que seus vizinhos possam ser livres, autônomos e independentes da influência russa. A verdadeira ameaça para Putin é o exemplo que essas democracias representam para o próprio povo russo. Se a Ucrânia prosperar, sendo uma democracia que fala sua própria língua, escolhe o seu próprio rumo e caminha em direção à União Europeia, o que impede o povo russo de exigir o mesmo para si mesmo? A relação da Ucrânia com a OTAN é um capítulo à parte dessa história.
A Ucrânia já manifestava seu desejo de se aproximar do Ocidente desde os anos 90, mas esse caminho foi interrompido várias vezes por conta dos seus líderes que eram pró-Rússia e também pela instabilidade política interna. Em 2014, após a Euromaidan, a população ucraniana derrubou o presidente que era alinhado com o Kremlin e passou a exigir um futuro mais próximo da União Europeia. A resposta de Moscou foi imediata. Invadiu e anexou a Crimeia, uma região ucraniana com importância estratégica. Naquele momento, a Ucrânia não fazia parte da OTAN. E em 2022, logo que aconteceu a invasão em grande escala, a Ucrânia também não fazia parte da OTAN. O que mostra que o argumento de que a OTAN provocou não se sustenta. A Rússia invadiu não porque a Ucrânia representa um risco militar real, mas porque queria impedir que ela se tornasse um país europeu, democrático e independente. E Putin não esconde isso. Ele já afirmou repetidamente que ucranianos e russos são um só povo. Essa guerra não é sobre segurança, é sobre controle. É uma tentativa de manter a Ucrânia dentro da esfera da influência russa, mesmo contra a vontade do seu próprio povo. Quando alguém diz a culpa é da OTAN, o que essa pessoa está fazendo é repetir uma versão conveniente da história que o Kremlin quer espalhar. Essa é uma forma de justificar uma invasão agressiva como um ato de defesa, mas também é uma forma de tentar manipular as pessoas para que tire o foco do que realmente está acontecendo na Ucrânia. Essa narrativa tenta apagar os crimes de guerra cometidos, as cidades destruídas, e que a gente esqueça os milhares de civis que perderam suas vidas. É uma cortina de fumaça. É uma tentativa de inverter os papéis, colocando a Rússia como vítima de uma conspiração ocidental, quando, na verdade, ela é a agressora. E a Ucrânia, por sua vez, está apenas se defendendo de uma invasão brutal que tenta apagar a sua existência como nação livre. É importante lembrar que essa visão da realidade não é apenas ocidental. A maioria dos países do mundo condenaram a invasão da Ucrânia. Em votações na Assembleia Geral das Nações Unidas, mais de 140 países se posicionaram a favor da soberania ucraniana. Consideraram ilegais as anexações feitas pela Rússia e exigiram a retirada das tropas. Essa não é uma questão de visão de mundo ocidental. É uma questão de princípios básicos de convivência entre nações. O que a Rússia está fazendo não tem uma justificativa plausível. E tentar colocar a culpa na OTAN é simplesmente reescrever os fatos para absolver o agressor. Dizer que a OTAN provocou a guerra é culpar a vítima por buscar proteção. A Ucrânia não estava na OTAN e não apresentava nenhuma ameaça a Moscou. A Ucrânia estava apenas tentando ser um país soberano. Mas para Putin, isso já é demais. A Ucrânia ser livre representa um risco, não militar, mas político. Um risco de que a liberdade se espalhe. Culpar a OTAN é repetir uma desculpa esfarrapada usada para encobrir uma invasão ilegal, injusta e profundamente violenta. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, comenta aqui embaixo e compartilhe com outras pessoas. Essa guerra também é uma guerra de informação, e cada voz consciente conta. Até a próxima!